Olá, bom demais ter você por aqui. Na sigla LGBT, a letra T muitas vezes passa despercebida. Porém, mais do que a referência a um gênero, ela representa a luta por direitos. Direitos dos transexuais e travestis. O que você sabe sobre eles? Porque nascem assim ainda é um mistério. Mas a discussão fundamental continua sendo, em pleno século XXI, o direito que essas pessoas têm de serem felizes, compreendidas e respeitadas. Algo que a família, a sociedade e o poder público ainda relutam em fazer e reconhecer. Começar a mudar essa realidade só mesmo transformando preconceito em conceito, só mesmo conhecendo. Então fique com a gente e saiba mais. O Dois Pontos de hoje já começou. O primeiro computador eletrônico foi inventado na Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois mundos. Alexander Fleming fez uma descoberta que iria salvar o mundo. Nós convidamos Marco Aurélio Prado, professor do Departamento de Psicologia da UFMG e coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da Universidade. 2 pontos para ele. Quando uma travesti toma pedrada na rua, ela não está tomando pedrada por qualquer outro motivo, a não ser porque há naquele corpo um desafio, não é, frente a uma concepção machista sobre o corpo do homem. Convidamos também a Nick Lima, militante da causa trans, presidenta do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e representante em Minas Gerais da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. 2 pontos para ela. A população de travestis e transexuais, elas precisam das coisas para hoje. Porque você se sente daquela maneira, né? Olha no espelho e não se vê daquela maneira. Então, começa a ter aquele embate dentro da própria pessoa. A pessoa começa a lutar com ela mesma. Bom, nós convidamos, eles aceitaram o nosso convite. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Vamos começar explicando para o nosso público qual a relação que vocês têm com esse tema que a gente vai conversar muito, né, hoje sobre ele, a transexualidade. Sim. A minha relação com a UFMG e com o Marco Aurélio é a parceria, né, que a faculdade tem junto comigo e os outros parceiros para que a gente achou necessário dar visibilidade à população de travestis e transexuais. E o professor Marco Aurélio, junto com o NU, são os maiores parceiros que eu tenho em Minas Gerais. E como que é militar nessa causa? É matar um leão a cada dia, né? Porque, deixa eu explicar só uma coisa, eu me identifico como travesti, só que travesti é um nome que só é usado no Brasil, né? Travesti não encaixa em nenhuma pessoa com a minha figura, né? Porque eu não tenho o desejo nem o prazer de me vestir de mulher. Eu sou uma mulher 24 horas. Só que esse nome, travesti, a gente sempre pontua ele pelo motivo de que toda vez que uma travesti é assassinada, é sempre a travesti. Quando ela está na rua se prostituindo, é sempre a travesti. Então, o nome da transexual não aparece, né? Você imagine, se foram mortas 100 travestis no Brasil, será que 10 delas não poderiam ser transexuais? Que as pessoas acham que só a travesti está na rua se prostituindo. Isso não é verdade. Existem muitas transexuais, entendeu, que estão na rua se prostituindo. Para quê? Porque não têm acesso à saúde, à hormonização, às vezes para juntar um dinheiro para fazer a própria cirurgia. Agora, a diferença existe muito poucas, porque todas são consideradas trans, tanto travesti como transexuais. São consideradas. Agora, existem coisas específicas. Tem, hoje, transexuais que necessitam de uma cirurgia, e tem transexuais que não necessitam de uma cirurgia. A transexual não é aquela que é operada. Isso não existe mais. Entendeu? A gente viu no contexto que, para ser uma transexual, não precisa se operar. Você pode adaptar seu corpo, a sua alma e sua mente da maneira que você quer. Você é uma mulher, você se fez mulher. Daqui a pouco quero falar um pouco da diferença também da violência, né, que é grave no país. Mas, Marco Aurélio, você pesquisa, né, trabalha com o NU. Quero que você fale um pouquinho sobre isso, assim, do seu trabalho aqui na universidade. Bom, eu coordeno o NU, né, sou um dos fundadores com outros professores, desde 2007, quando a gente começou, mas antes
vários professores daqui, de outros lugares, e eu mesmo já tínhamos alguns trabalhos relacionados à homossexualidade, em geral, à diversidade sexual. Então, começou daí essa organização aqui dentro, né, de um núcleo que referenciasse um pouco as questões sobre a população LGBT, que são questões ainda na universidade e no campo científico que costumam ficar, vamos dizer assim, ainda embaixo do tapete, um pouco escondidas, né? A minha relação com essa discussão trans e travestis no Brasil está relacionada não só ao trabalho do NU, mas também à minha aproximação com os ativistas e com as ativistas, como a Nick e com outros que eu fui conhecendo, né, andando pelo Brasil, discutindo esse tema do ponto de vista de pensar os direitos humanos da população de travestis e trans. Atualmente, a gente está terminando uma pesquisa com as travestis na região metropolitana de Belo Horizonte, que foi uma pesquisa grande, né? A ideia é a gente constituir com essa pesquisa uma sociodemografia assim, mínima sobre essa população, porque no Brasil não há dados sobre a população de travesti. Então, qualquer referência à população de travestis no Brasil, normalmente tem a ver com as formas de preconceito, quer dizer, está muito associada a essa experiência à prostituição, a droga, a morar na rua, quer dizer, uma série de questões, não é, muito facilmente da ordem de julgamento moral. Então, a ideia, com esses dados, a gente pode dar visibilidade para uma experiência que, obviamente, é uma experiência que passa por uma série de preconceitos, mas que tem muitas outras coisas aí também. Tem formas de sociabilidade, formas de trabalho, formas de moradia coletiva, tem uma série de experiências importantes. E nessa pesquisa vocês já têm algum resultado, alguma coisa que você possa adiantar? A gente está começando agora a fechar o relatório principal com essa parte quantitativa, mas a gente tem alguns resultados, por exemplo, o índice de escolaridade das travestis na região de Belo Horizonte é um índice pior do que 1/5 da população mais pobre brasileira, portanto, é uma questão que tem que ser olhada com cuidado, né? Ela está diretamente relacionada, esse índice de escolaridade baixa está diretamente relacionada à expulsão da escola por parte das travestis no momento de transformação corporal e de saída das famílias. Então, vamos dizer assim, a gente tem já alguns dados, agora a gente está consolidando um relatório que a gente vai distribuir, inclusive, para a mídia, não é? Para os ativistas, para as ativistas, para ser uma peça importante para a gente começar a falar um pouquinho da realidade como ela é. Né? Quer dizer, hoje a discussão sobre travestis, ou as travestis conseguem fazer nos lugares públicos e políticos que são chamadas, convocadas, ou então, quando é a população em geral falando de travesti, é um desfile de preconceitos, quer dizer, as pessoas não têm a mínima ideia do que essas pessoas têm passado nos últimos tempos, seja desde expulsão familiar, escolar, afastamento de instituição pública, negação de direitos básicos do ponto de vista de saúde, educação e serviço social, até formas de sociabilidade, de lazer, de empregabilidade, etc. Então, é um projeto que a gente está terminando, um projeto que a gente demorou 3 anos e a gente termina em dezembro desse ano. Ok. Eu queria daqui a pouco que a gente pudesse falar um pouquinho dessa realidade, mas antes vamos começar pelo básico, né, explicando o que são transexuais, quem são, a diferença delas. A Nick já deu uma adiantada aí, mas, enfim, qual que é a diferença para travesti, transexual? Precisa realmente passar pela cirurgia de mudança de sexo? Enfim, explica para o nosso público que talvez não saiba e quer aprender. Não, a travesti e transexuais são pessoas, seres humanos, basicamente iguais. Tem suas separações, algumas necessidades, né? Algumas necessitam de fazer a cirurgia porque não conseguem conviver com o sexo, né? Com o seu próprio sexo. E tem transexuais que conseguem viver com o seu próprio sexo, ser feliz, entendeu? Porque não adianta você querer agradar a sociedade. Você tem que se agradar a si próprio para poder viver e ser feliz. Né? Tem aquelas transexuais que necessitam fazer uma cirurgia para ser feliz. Outras não, são felizes com o seu sexo biológico sem problema nenhum, mas não deixam de ser transexuais, sabe? Porque eu não acredito que uma pessoa passe por tanto processo, por tanta modificação do corpo, tanto sofrimento, para não se considerar mulher.
né? É aquele negócio, a sociedade inteira pode não me considerar mulher. O importante é que eu me considero, o importante é que eu gosto de mim e que eu me sinto feliz. O mais importante de tudo é eu me sentir feliz no corpo que eu estou. Entendeu? Então, esse é o importante. Então, eu vejo algumas separações quando ela necessita de realmente fazer uma cirurgia. Mas existem outras coisas, existe redução de danos, que tanto uma quanto a outra também necessitam, entendeu? Existe certo tipo de hormonização, prótese. Então, é uma série de coisas que caminham juntas, entendeu? São muito poucas coisas que separam. E, mesmo assim, eu digo que não existe essa diferença, porque quando tem a violência, não é catalogada, nem a travesti, nem a transexual. É um marginal. A sociedade trata como marginal. A travesti ou a transexual, mesmo que ela nunca tenha feito programa, que ela nunca tenha se prostituído, ela é vista como uma prostituta. Por quê? Porque ela é vista como pecado. E o pecado, para todas as pessoas, é o quê? É o mal, né? Que todo mundo gosta de fazer, mas rola o rabo e senta em cima. Desculpa. Não, eu acho importante isso que a Anique está falando pelo seguinte, quer dizer, não dá para a gente pensar em travestis e transexuais sem pensar um pouco em momentos históricos, em que cultura a gente está falando, porque são expressões, sobretudo, que são marcadas por uma história da sociedade, né? Então, vamos dizer assim, essa ideia que se desenvolveu no Brasil de que transexuais são as pessoas que fazem cirurgias de genitais e travestis não, é uma ideia muito senso comum, muito precária, né? Na verdade, quer dizer, como as pessoas se autoidentificam é que interessa. Se elas se autodenominam travestis ou transexuais, quer dizer, isso tem que ser aceito a partir do momento que elas decidem isso. Agora, transexualidade é uma categoria médica, sobretudo, não é? Que internacionalmente ela é conhecida como categoria médica, então é possível a gente falar transexualidade masculina e feminina, ou seja, pessoas que nascem com um genital designado pela medicina como homem ou como masculino e que vão, de alguma maneira, ter identificações com o mundo do feminino. Ou, de outra maneira, pessoas que nascem com um genital identificado pela medicina como feminino e que vão ter identificações com o mundo do masculino. Então, a gente fala hoje transexuais, mulheres trans, as transexuais, os transexuais, os homens transexuais. E travesti, que isso que a Anique chamou a atenção, é uma experiência bastante latina, não é uma experiência como a transexualidade como categoria médica. Do ponto de vista da descrição médica, travestismo, que é assim que a medicina define, tem a ver com a vestimenta, por isso essa ideia de travestis. Mas a experiência cultural, corpórea, sexual, de gênero dessas pessoas é a mesma da transexualidade, quer dizer, são pessoas que nasceram com genital identificado pela medicina, designado pela medicina como masculino ou feminino, e que vão, de alguma maneira, se identificar com as infinitas possibilidades dessas, vamos dizer assim, desse campo entre o masculino e o feminino, inclusive ficar entre eles, né? Quer dizer, pessoas que se sentem, que têm um genital identificado pela medicina como homem, portanto têm pênis, se sentem como mulher e vão conviver a sua vida inteira muito bem e ter prazer, se sentindo como mulher, colocando prótese, tendo mama, vestindo como mulher e tendo pênis e usando seu pênis no seu prazer. Mas a transexualidade ainda é encarada ou considerada uma doença? Ainda é encarado pelo Código Internacional de Doenças como uma disforia de gênero, né, como um problema da ordem de identificação de gênero, como uma doença, portanto, e ainda está no capítulo do Código Internacional de Doença de problemas comportamentais e sexuais. Há um esforço enorme de uma campanha internacional chamada Pare, né, a patologização sobre as transexualidades, portanto, uma campanha pela despatologização, que o Brasil está engajado, nós aqui na UFMG também estamos, que tem feito um esforço político grande de convencer a Organização Mundial de Saúde de que não faz o mínimo sentido essas categorias, essa experiência corpórea, sexual e de gênero constarem como questões patológicas, né?
O problema é que isso, no Brasil e em alguns países, está diretamente associado ao direito à saúde. Quer dizer, você ser diagnosticado a partir do Código Internacional de Doença como transexual te permite acesso ao SUS em processo de transexualização, em algumas formas de intervenção corporal, terapias de hormônio e etc. Em outros países também a mesma coisa. Mas há países onde você tem acesso a todos esses direitos, inclusive a saúde básica, que é uma coisa que no Brasil travestis e transexuais não têm acesso, quer dizer, um acesso completamente restrito e negado ainda, e que não precisa de ter nenhum diagnóstico médico, nem laudo psicológico, nem laudo psiquiátrico, nada. Quer dizer, hoje, para você mudar de nome, né, isso que nós chamamos o uso do nome social, quer dizer, para você ser reconhecido por um nome que você se sente bem e se sente identificado, você ainda precisa recorrer a laudos médicos, laudos psicológicos, não é? Entrar na justiça. Daqui a pouco, etc. no segundo bloco, eu quero falar um pouco sobre essa questão do nome social e também de outras lutas, mas daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Até já! Eu quero mais sentir e fingir os cânones desse lugar, de milagres, prazeres sem fingir, existe vida do lado de fora. Todos sabem, só eu quem não sei. Todos sabem, só eu quem não sei. Os ateus já sabem dos milagres, eu não sei, não sei, não sei, não. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. Estamos de volta hoje falando sobre transexualidades, recebendo o professor do Departamento de Psicologia da UFMG, Marco Aurélio Prado, e a Nick Lima, militante da causa trans, presidenta do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual. Vamos falar um pouquinho sobre o nome, né, social que a gente encerrou no primeiro bloco. Qual que é a importância da adoção do nome social e em que pé que isso está no Brasil? Olha, eu acho que o nome social é o mínimo que o ser humano tem de respeito ao outro. É por isso que eu te falei que não existe muita diferença entre a travesti e a transexual. Vou te explicar por quê. A saúde é um direito de todos, não é isso? Qualquer ser humano tem direito à saúde. Nós, travestis e transexuais, não somos respeitados na saúde. Não existe separação, nem de travesti nem transexual. Não temos o nome social respeitado. Então, isso faz com que a pessoa afaste da saúde, não é isso? Eu dou palestra, eu vou conscientizar as pessoas, eu posso ajudar, da saúde, pela coordenação de DSAs. Eu estou em todos os lugares falando sobre o nome social. Que o nome social não é uma lei, é uma portaria. Já começa por aí, que as pessoas dão um direito já tirando a metade dele, né? Porque quando é uma portaria, não é uma lei. Então, por isso é que eu falo para você, não existe tanta diferença por isso, porque o nome social é o mínimo que um ser humano podia respeitar o outro, e não existe isso. Ou seja, uma lei faria muito bem. Muito mais diferença, entendeu? Porque você está numa sala esperando para ser consultada por um médico, né? Tá aquele monte de gente, senhoras e tal. Aí está uma mulher lá sentada, de repente o médico grita, João, e levanta aquela mulher. Todo mundo olha, aquela pessoa se sente constrangida, entendeu? Se sente muito mal, porque o nome de registro não combina de jeito nenhum com a identidade daquela pessoa. Tanto o homem trans, como a travesti. Por isso que eu digo que não existe diferença, existem especificações, mas a luta é a mesma. Pela lei, só pode adotar o nome social o trans ou a trans que tiver passado pela cirurgia? Não, não tem uma lei no Brasil para isso. O que você tem no Brasil são algumas portarias e resoluções
ou de ministérios específicos do governo federal, ou de governos estaduais, ou de governos municipais, ou de instituições próprias, no caso, as universidades federais, elas podem criar resoluções próprias de uso do nome social. Então, o que você tem é que, vamos dizer assim, você tem portarias, você tem resoluções que, diferente de uma lei que poderia facilitar a vida de todo mundo, ela fica no jugo das interpretações, vamos dizer assim, das relações do cotidiano, né? Por que é importante o nome social? Isso que a Anique falou é importante. Quer dizer, ele é um mínimo de respeito e de reconhecimento, de cidadania naquela experiência, naquele corpo e naquela pessoa. Porque quando um professor chama sua aluna transexual pelo nome que ela gostaria de ser reconhecida, além de ele estar respeitando essa aluna e inserindo essa aluna no contexto daquela turma de relações como ela gostaria de ser inserida, ele também está dando um recado para os outros alunos que aquela aluna não tem menos direito, ela tem direitos iguais a todos. Portanto, ela tem que ser respeitada tal como ele respeita os outros alunos, que o nome de civil, o nome de batismo, o nome dado, não é? Civilmente, faz bem aquela pessoa usar e ser chamada e ela se reconhece com aquele nome. Então, quer dizer, o nome social, além de inserir travestis e transexuais, quer dizer, no conjunto de direitos de cidadania de um país, de uma sociedade, ele também avisa a todos que aquela pessoa, aquele corpo, aquela experiência tem o mesmo direito que todos, ou seja, não pode ser tratado de maneira desigual. Então, o nome social é um elemento muito importante. Vários estados já adotam o nome social em diferentes secretarias ou serviços públicos, né? Minas tem uma portaria estadual para funcionários públicos, mas não para usuários dos serviços. Belo Horizonte tem uma portaria para a Secretaria de Educação, mas ela prevê o uso de nome social só a partir dos 18 anos, portanto, né, no município, as pessoas que estudam a partir dos 18 anos, normalmente é EJA, portanto, você não pega uma boa parte dos estudantes que poderiam se identificar e usar o nome social, e você tem muitas universidades federais que já têm portaria própria. Aqui na UFMG a gente já tem uma comissão, eu faço parte dessa comissão com outros professores, alunos e ativistas, discutindo uma forma de regulamentar o uso do nome social para estudantes, funcionários e professores. Porque tem isso, quer dizer, as pessoas imaginam o uso do nome social para aluno, mas nunca imaginam que um professor pode ser transexual. O dia que a gente tiver um professor transexual numa universidade, a gente já tem em universidades federais brasileiras travestis e transexuais doutoras que estão lá dando aula, o dia que a gente tiver em todas as universidades travestis e transexuais, significa que o país se democratizou. Quer dizer, significa que essas pessoas tiveram acesso ao conjunto de serviços de políticas sociais que todo cidadão tem direito. Eu me informei de que a justiça da Alemanha, da Índia, da Austrália já adotou, né, um terceiro gênero, que seria um gênero neutro. O que falta para que isso aconteça no Brasil, hein? Olha, eu acho que falta muita coisa e eu também não sei se necessariamente o caminho é esse. Eu acho que cada país vai ter que discutir, vamos dizer, cada sociedade vai ter que discutir qual é o seu próprio caminho, vamos dizer assim, no que diz respeito às identificações de gênero, às posições de gênero, de orientação sexual. Eu acho ruim também essa ideia de que a gente tem que copiar tudo de outras culturas que não necessariamente vão servir para a gente. Eu acho que, quer dizer, muitos países que têm experiências multiculturais normalmente adotam uma linha neutra, não é? Para não ter conflito, não só no tema da transexualidade, mas em muitos outros temas. Agora, o Brasil falta muita coisa. Quer dizer, a gente é considerado hoje um dos países, para pensar no bloco América Latina, um dos países mais atrasados no que diz respeito aos direitos trans e de travestis ou da população LGBT. Por quê? Porque a gente não tem propriamente uma legislação, nem de proteção dos direitos, nem de promoção dos direitos da população LGBT. Então, o que você tem é uma série de microprogramas sociais, uma série de boas intenções, vamos dizer assim, que não constituem uma política pública na sua estrutura, por exemplo, de combate à homofobia e transfobia no país, sendo que é o país campeão de crimes, ou de promoção de direitos específicos de uma população que precisa ter na sua garantia direito específico. Então, para a gente chegar na discussão de gênero neutro no Brasil, são anos-luz. Né? Não é uma coisa, não necessariamente é esse caminho, e se for, não vai ser rápido de jeito nenhum. Quer complementar? E essa falta de respeito ao nome social
isso gera uma violência muito grande, principalmente da mídia, porque a travesti e a transexual, nem depois de morta, tem a sua identidade de gênero respeitada. Porque você vê muito o jornalista, quando tem uma travesti morta, falando, tem um rapaz que foi assassinado, um homem. Nem depois de morta ela é respeitada. E ela é sempre culpada da própria morte. Ou ela estava no lugar errado, ela sempre estava envolvida em lugares que tem droga, entendeu? Então, sempre joga esse ser para a beira da sociedade, entendeu? Quer dizer, uma travesti, uma transexual nunca foi morta por um tiro, uma bala perdida. Ela sempre foi morta porque ela procurou. A sociedade sempre faz isso. Você vê que aqui em Minas, no mês passado, se eu não me engano, foram 6 travestis assassinadas, tudo com requinte de crueldade. Quando uma pessoa vai matar uma travesti, uma transexual, não vai chegar lá e dar um tiro, não. Corta a cabeça, corta bastante o rosto, tira o pênis e enfia na boca. Então, são crimes bárbaros, entendeu? Mas isso por quê? Pelo machismo. Isso está acontecendo com toda a figura feminina. A própria mulher, um ser mulher mesmo, que nasceu biologicamente mulher, não tem a sua identidade diante de mulher respeitada. Ela é assassinada, brutalmente assassinada, e fica por isso mesmo. Tem ali a Maria da Penha, que a pessoa vai lá e dá 20 queixas, que o companheiro fica longe, qualquer pessoa, e a pessoa volta, mata, e depois que matou é que vai acontecer alguma coisa. Então, o que mais me entristece é que a figura feminina ela incomoda demais a sociedade. A figura feminina inteira, tanto a mulher que nasceu biologicamente mulher, como a travesti e a transexual, sabe? E essa comunidade de travestis e transexuais estão sendo assassinadas assim brutalmente, e fica tudo assim uma coisa muito banal, sabe? Porque desde o momento que você não respeita aquela pessoa pela identidade dela, sabe? As outras pessoas também não vão respeitar. Se a própria mídia está ali falando que era um rapaz, que era um homem, sabe? E sempre colocando aquela pessoa que morreu num ambiente impuro, né? Ou está envolvida com as drogas, ou foi roubar alguém. Sempre o defeito é sempre da travesti, da transexual. E em relação à mídia, há uma omissão em se discutir esses direitos e também essa afronta aos direitos? O que vocês pensam? Porque depois eu quero falar um pouco do poder público, da família, mas antes vamos para a mídia. Acho que falta um pouco o respeito, como eu falo, ao ser humano. Né? Porque parece que as pessoas têm prazer em diminuir aquele ser. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Quando você lembra de um gay, você lembra de quê? De um homem que gosta de outro homem. Quando você lembra de uma lésbica, você lembra de quê? De uma mulher que gosta de outra mulher. Quando você lembra de uma travesti, uma transexual, você lembra de quê? Você não lembra de nada. São pessoas que vão além de tudo, modificam o corpo, sabe? São pessoas que vão muito além de tudo, sabe? Aí o que acontece? Cai a bancada evangélica, né? Meter o pau porque travesti, assim, a gente é sempre marginalizado. Então, eu acho que a mídia é uma das principais, como se vou dizer, a mídia tinha que se evoluir mais, entendeu? Porque a televisão ela entra dentro da casa da pessoa, ela leva o recado. Então, se levar o recado certo, correto, entendeu? Porque LGBT é o quê? Uma sigla. Mas nós estamos falando de seres humanos, não de sigla. Seres humanos, entendeu? Que estão aí sendo violentados, assassinados, e todo mundo fecha os olhos. Você vê, nós estamos perto de uma eleição da presidência. Agora, depois que a Marina, né, deu um deslize, é que algumas pessoas estão falando sobre LGBT. É como se não existisse, né? Como se aquela comunidade não existisse. Agora é nisso que mora a tal da invisibilidade, que as pessoas tanto falam, que às vezes falam de forma errada? Isso, Sem certeza. dúvida. A invisibilidade é um problema sério porque você mantém uma série de subordinações invisíveis. Então, elas não passam a ser elemento de discussão, de interpelação, de politização, né? Você vê essa coisa do nome social que parece que é uma coisa simples, né?
E é tão complexa que você não consegue nem acompanhar os assassinatos, porque você não sabe identificar naquele assassinato se de fato ele foi um assassinato contra uma travesti ou não, uma vez que no jornal sai o nome de civil, por exemplo. Então a mídia, eu acho que a mídia melhorou no Brasil, quer dizer, a gente fala de mídia é uma palavra um pouquinho ampla para muitos, vamos dizer assim, diferentes formas, né, muitas diferentes formas de produzir informação, mas, de qualquer maneira, eu acho que a mídia melhorou, mas assim, tem muito para melhorar e tem muito para ser um suporte de reconhecimento das identidades de gênero e das orientações sexuais num certo nível de igualdade com qualquer outra pessoa, né? Então, você vê, mídia escrita aqui em Belo Horizonte, é uma mídia que insiste ainda em falar o travesti, quando o travesti é uma identidade de gênero feminina. Não é? Nenhuma travesti se refere a si mesma ou a outra travesti como o, se refere como a. Então, quer dizer, um assassinato, quando sai um nome civil no jornal, está impedindo a gente de contabilizar e de dar visibilidade a esse tipo de violência. Né? Então, eu acho que muitas vezes a própria mídia não tem nem consciência do papel que ela poderia exercer no sentido de, quer dizer, dar visibilidade a um conjunto de experiências que são também singulares, quer dizer, essa ideia de que todo gay é igual, todo gay quer casar ou não quer casar, ou toda travesti faz programa ou não faz programa, quer dizer, a informação, normalmente, ela é uma informação muito pasteurizada, sem contemplar a singularidade dessas experiências que poderia, de fato, trazer para o Brasil elementos importantes para discutir machismo, violência de gênero, democracia, uma série de outras coisas que ficam jogadas aí embaixo do tapete. Quero falar um pouco sobre o papel da escola e também da família, mas antes, talvez seja importante a gente falar um pouco sobre o processo de descoberta. Como é que acontece isso para uma travesti ou para um transexual ou uma transexual? Como é que é esse processo de descoberta? Olha, isso não existe um processo de descoberta, né? O que acontece? Acontece que você descobre que você não tem... No caso, tem uma família que tenham 3 meninas e 3 meninos, né? 3 filhas e 3 filhos. Um dos filhos se sente diferente porque não gosta da mesma coisa que os outros meninos gostam, né? Assim, em parte, porque às vezes a gente gosta de jogar bola também, está chutando bola, mas a gente não tem um sentimento que o menino tem. A gente se identifica mais com a irmã, se acha mais parecida com a irmã. Então, esse processo ele começa a acontecer. Então, quando esse processo começa a acontecer, a família começa a incomodar a família, né? Porque a família vamos dizer, é o pilar de todo ser humano, né? Você está ali, você tem a família como todo amor. Então, começa em volta, a sociedade começa a pressionar aquela família que tem um filho, diz que é diferente, mas que a pessoa não se sente diferente, se sente igual a outra pessoa, mas se sente assim, igual a irmã. E a família começa a pressionar, né? E a sociedade começa a pressionar a família, apontar. Porque eu saí de casa com 12 anos, eu fui expulsa de casa com 12 anos. Então, eu tive muita raiva do meu pai e da minha mãe. Com o passar do tempo, eu vim entender que o meu sofrimento talvez fosse menor do que o deles, sabe? Porque o meu sofrimento eu não sentia tanto, porque eu me sentia daquela maneira, mas a minha mãe e meu pai me viam de outra maneira. Então, eu acho que o sofrimento deles foi bem maior. Enfrentar toda a sociedade, a vizinho, sabe? Ficar falando, ficar... Então, acontece o quê? Acontece aquele estrondo, né? Que a família não sabe como lidar com aquele ser humano, expulsa de casa, bota para fora de casa. Aí as pessoas perguntam, mas por que a travesti e a transexual está sempre na esquina trabalhando? Então, eu quero que a sociedade me explique como que uma criança de 12, 13, 15 anos, até mesmo com 16, 17 anos, que é jogada na rua, como que essa criança vai sobreviver? Né? Porque ela é vista como um boneco, uma boneca de desejo, um boneco de desejo. A pessoa olha e deseja, né? Porque as pessoas têm desejo pela travesti, pela transexual, pelo gay, pela lésbica. Então, mas mais especificamente pela travesti transexual por causa do programa. Então, as pessoas vão e começam a fazer programa, começam a pagar. Então, aquele ser descobre que
que com alguma parte do corpo consegue sobreviver. Vai render alguma coisa, vai render dinheiro. E o dinheiro, ele é duas facas, é como se fosse uma faca de dois gumes. O dinheiro é uma maldição, mas o dinheiro também te traz poder. Faz com que você sobreviva, faz com que você se sinta alguém na vida, né? E faz com que você ajude a própria família que te expulsou de casa, como acontece com a maioria das travestis transexuais. Às vezes, no final da vida do pai e da mãe, que ficam doentes em cima de uma cama, quem volta para sustentar e para ajudar é a travesti e a transexual, ou gay, a lésbica. Ou seja, a falta do apoio familiar acaba influenciando por toda a vida. Sem dúvida. É uma marca. Sem dúvida. É uma marca muito forte e no Brasil a gente não tem dados quase sobre a violência familiar contra gays, lésbicas, trans, travestis. Quer dizer, você não tem informação sobre a violência familiar. Você tem, por exemplo, alguns relatórios, acho que o último relatório da Secretaria de Direitos Humanos do governo federal mostra claramente na coleta de informações do Disque 100, não é, de que boa parte das vítimas declara violência intrafamiliar. Mas você tem dados ainda pouco compilados, até porque no Brasil discutir família é um negócio complicado. Quer dizer, quando a política pública pensa na família, ela pensa na família de uma maneira quase que mitológica, né, e única, como se fosse uma mesma estrutura para todo mundo. Então, precisa ter uma série aí de investimento, de pesquisa, de coleta de informação da violência intrafamiliar com a população LGBT. A falta de apoio é uma marca da família, é inegável, quer dizer, é muito comum na experiência de travestis a expulsão de casa, muito jovem, né, Anique? Quer dizer, a Anique está aqui dando depoimento da experiência dela, mas isso é um traço comum, não é, com as travestilidades em geral. As pessoas são expulsas de casa muito cedo. Isso combina muito com o momento que as pessoas também largam a escola, obviamente, porque se você não tem apoio familiar, não tem como ter sustentabilidade possível para a permanência na escola, e combina muito também com o momento que muitas pessoas com experiências de travestis começam a fazer programas e a trabalhar com um trabalho sexual de alguma maneira. Então, vamos dizer, tem um ciclo aí que precisa ser compreendido, não é? E que precisa de intervenção de política pública, né? Quer dizer, enquanto a gente não tiver no Brasil programas de política pública, de promoção dos direitos LGBT de fato, e de criminalização e combate ao preconceito, e são formas de preconceito específicas, não é óbvio que elas se interrelacionam com vários outros preconceitos, mas quando uma travesti toma pedrada na rua, ela não está tomando pedrada por qualquer outro motivo, a não ser porque há naquele corpo um desafio, não é, frente a uma concepção machista sobre o corpo do homem. Então, ou sobre o corpo da mulher, ou que aquele corpo é desejado, etc. Agora, talvez a gente consiga mudar isso com a educação, né? Mas quero saber de que forma que a escola lida com esse tema. Não só para poder receber as crianças, mas também para conversar com elas sobre o assunto. Olha, as escolas têm experiências no Brasil muito boas e muito ruins, eu acho, né? O meu núcleo trabalha com professores da rede pública há muitos anos, pensando em como combater sexismo e homofobia nas escolas públicas. Primeira coisa, as escolas que conseguem adotar nome social da população de travestis e trans, obviamente que é uma porta muito mais aberta para essa população do que outras escolas. Depois, as escolas precisam discutir sexualidade e gênero com as crianças, a forma de fazer isso, há brincadeiras para isso, há jogos, há uma série de materiais hoje pedagógicos importantes para discutir essas temáticas com as crianças e com as famílias, caso as famílias sejam elemento também de trabalho dessas escolas, obviamente, deveriam ser, não é? E há experiências muito positivas no Brasil, de professores que estão preparados para lidar com a população LGBT da escola e com professores de escolas que são completamente preconceituosas, né? Então, no caso das travestis, eu acho importante dizer, quer dizer, a saída da escola das travestis combina com um momento de transformação corporal. Então, isso teria que ser discutido nas escolas, quer dizer, o direito à transformação corporal de todos nós passamos por transformações corporais, todos nós temos algum tipo de intervenção
no nosso próprio corpo, para nos sentir melhor, para nos sentir mais desejados ou mais amados e etc. E é o momento que normalmente as escolas convidam travestis e transexuais para se retirar da escola. Óbvio que esse é um convite subliminar, né? Um convite que começa com violência de colegas, com violência de professores, pelo não reconhecimento da legitimidade dessa experiência nas salas de aula. Então, tem uma série de elementos que as escolas podem colaborar em muito para uma sociedade menos preconceituosa. E teria que, obviamente, começar a trabalhar com as crianças, não é? As crianças são, inclusive porque há experiências da transexualidade na infância também, que são importantes de serem legitimadas como experiências possíveis para todos nós. Não é? Então, seria importante que as escolas encampassem, desde material pedagógico, quer dizer, quando a escola fala de família, que família que ela fala? Não é? Que exemplo que o professor usa, que tipo de família ele relata, quer dizer, desde isso até brincadeiras com crianças de meninos que querem brincar de brincadeiras consideradas femininas e as escolas vão impedir. Então, há uma série de trabalhos que podem ser feitos importantes do ponto de vista de combate ao preconceito na educação. Ok, daqui a pouco então a gente continua nosso bate-papo, mas eu vou para um rápido intervalo e volto já já. O Dois Pontos está de volta hoje falando sobre transexualidades. Queria que vocês esclarecessem um pouco a diferença entre orientação, gênero e identidade. Afinal de contas, muita gente, né, faz essa associação de forma errada. Às vezes, associam orientação sexual a gênero, enfim. Qual que é a diferença? Olha, isso é importante mesmo. Primeiro, não é que não tenha nenhuma associação entre gênero e orientação sexual. É que orientação sexual e gênero podem ou não se encontrar em alguma ideia de coerência que as pessoas têm na cabeça e que, obviamente, numa sociedade existe uma hegemonia do pensamento sobre isso. Obviamente, gênero diz respeito a como que as pessoas se identificam do ponto de vista de um universo masculino-feminino e como que elas são percebidas pelas outras pessoas dentro desse universo masculino e feminino. E orientação sexual, qual é a forma de prazer que elas têm, com quem que elas têm prazer, obviamente se sentem atraídas e atraem. Homossexuais, heterossexuais, bissexuais. Então, é absolutamente importante que a gente entenda que existem, vamos dizer assim, nessa mistura de gênero e orientação sexual, infinitas possibilidades humanas legítimas de prazer e de identidades de gênero. Então, uma transexual, uma mulher transexual pode ser homossexual, pode ser uma mulher transexual lésbica, pode ser heterossexual, pode ser bissexual, ou seja, as formas de atração sexual do seu prazer podem ser tão diversas quanto qualquer outra experiência, vamos dizer, cisgênera, qualquer outra experiência não transexual, né? Então, não é que gênero e orientação sexual sejam elementos da vida da gente completamente separados, é que eles não são necessariamente... Eles não correspondem, essas experiências, a uma coerência hegemônica dada numa dada cultura. Por exemplo, uma pessoa que nasceu com pênis, que foi designada como homem, nós já pensamos nesse homem como heterossexual, automaticamente, porque há uma heteronormatividade compulsória, ou seja, tudo nesta sociedade diz respeito a um homem ser heterossexual. Então, ele é criado... não é para isso, as brincadeiras são direcionadas para isso e etc. Então, qualquer forma, vamos dizer assim, de subversão a essa norma, de subversão a esta regra majoritária, sempre traz uma série de polêmicas. Mas é possível que essas, vamos dizer, infinitudes da experiência humana se cruzem, não é? Sejam temporárias ou permanentes na vida das pessoas e, mesmo assim, elas deveriam ser tratadas com toda a dignidade. Ficou faltando falar sobre a cirurgia de mudança de sexo, né? Que a gente popularmente chama de cirurgia de mudança de sexo, mas quer dizer
transgenitalização. Como é que é o processo de mudança de sexo? É fácil? O SUS ajuda? Não? É mais complicado? O que a pessoa precisa fazer? Enfim, se submeter a quê? É aí que eu te falo da não diferença entre a travesti e a transexual, porque tudo é muito difícil para essa população. Inclusive, existem muitas transexuais na rua, batalhando justamente para pagar essa cirurgia. Por quê? Porque é como se você estivesse mendigando, né, para a saúde te ajudar. Eu vejo meninas que necessitam da cirurgia e tem que passar 3 anos numa fila, sabe? Tem que passar fonoaudióloga e por não sei mais o quê, e hormonização. Então, aquilo vai... Porque a população de travestis e transexuais, elas precisam das coisas para hoje, entendeu? Por quê? Porque você se sente daquela maneira, né? Olha no espelho e não se vê daquela maneira. Então, começa a ter aquele embate dentro da própria pessoa. A pessoa começa a lutar com ela mesma. Porque você imagine uma pessoa que necessita de uma cirurgia, que realmente necessita de uma cirurgia para se sentir feliz. Ela não é feliz. Então, é uma luta atrás da outra. Se a saúde ainda não está respeitando o mínimo, que é o nome social, você imagine até uma menina chegar a essa cirurgia. Claro que existem muitas meninas que já fizeram essa cirurgia, mas aí faz a cirurgia, depois tem que correr atrás, pedir, pelo amor de Deus, para que tenha o nome trocado, né, no registro, em tudo. Então, é uma luta muito grande. Então, eu acho que o sofrimento da transexual, que necessita de uma cirurgia, é um sofrimento muito grande. Existem muitas meninas que já se mataram por esse motivo, sabe? Tentaram suicídio, realmente se mataram. Teve meninas que foram para a porta do hospital e cortaram o seu próprio pênis para ver se a cirurgia acontecia mais rápida. E você vê que a saúde é um direito de todos, e eu acho que toda pessoa que vai trabalhar na saúde é uma pessoa que é humanizada, né? Que está ali para ajudar. E, às vezes, não é assim, porque o próprio sistema não dá jeito de ajudar. Às vezes, o médico quer ajudar, o enfermeiro quer ajudar, uma enfermeira quer ajudar, mas as coisas são muito devagar, o processo é muito lento, e isso só traz sofrimento para esse ser. Ou seja, não é uma questão de achar o corpo feio, é uma questão de não se reconhecer, né, Anique? Entendeu? A pessoa não se sente bem, a pessoa olha para o espelho e não se sente bem. E outra coisa, tanto a travesti como a transexual que precisa da saúde, ela quer a coisa para hoje. Por quê? Porque a maioria da nossa comunidade não tem uma perspectiva de vida, porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva, entendeu? Então, não existe essa aqui, amanhã eu vou fazer, não. Tudo que tem que ser feito para hoje, porque hoje ela está viva, amanhã ela pode ser assassinada. Então, a própria comunidade sabe disso. Se ela quer colocar uma prótese, ela quer colocar hoje, porque ela quer olhar e ver e se sentir bem da maneira que ela quer. E amanhã ela pode não ter esse prazer de falar, não, eu vou colocar minha prótese daqui 1 ano, daqui 2, porque a vida da gente é uma vida que hoje você está vivo e amanhã não está. Sabe? Então, por isso é que é um sofrimento. Ah, por que vocês falam tanto de sofrimento? Porque realmente é a realidade. Só quem sente na pele é que sabe realmente o que é isso. É uma luta que você luta com você mesmo e com com todo mundo, né? Você vive lutando para conseguir as coisas. Tanto que a nossa luta não é para hoje. A gente faz um trabalho, tanto ONG como faculdade, seja o que for, a gente faz um trabalho de formiguinha. A gente começa a fazer as coisas para depois acontecer daqui 20, 10 anos. Aqui em Minas Gerais, graças a Deus, já começou a gente já começou a conseguir trocar o nome, né? A gente passa para uma advogada, vai ao juiz, a juíza vê se você realmente tem condições de ter o seu nome feminino, você tem que levar várias coisas, foto, para ver se realmente você é reconhecida por aquele nome. Então, consegue. Depois, você tem que entrar com outro processo
com a vara de família para trocar na certidão o sexo. Então, é uma luta, assim, sabe? E a maioria das pessoas, elas não têm muita força de vontade. Né? Mas se eu disser que não mudou, que as coisas não estão mudando, é mentira. Agora, só que essas coisas, não adianta eu, a Nick, que já conheço muita gente, conseguir. Eu quero que isso, então todas as meninas Seja consigam. universal. Eu quero que isso chegue até a periferia, até aquela menina que não sabe falar, aquela menina que não sabe se expressar. Eu quero o mesmo direito para mim, eu quero para ela. Entendeu? Porque nós somos todas iguais. Eu não posso, hoje eu não faço prostituição, eu sou uma pessoa basicamente reconhecida, mas eu não posso me considerar melhor do que nenhuma menina que está na esquina. Porque, para a sociedade, eu sou igualzinha a elas. Então, jamais eu posso dizer que sou melhor do que nenhuma delas. Então, o que eu quero de benefício para mim, eu quero para a população inteira. Mas isso é um trabalho que a gente vai fazendo, sabe, igual formiguinha, para acontecer as coisas aos poucos. Mas está indo. Para terminar, a UFMG, algum tempo atrás, né, foi sede de um congresso sobre o tema. Qual o balanço, Marco? Olha, a UFMG já sediou vários congressos sobre o tema da diversidade sexual e das relações de gênero da população LGBT. Esse foi o primeiro congresso na Faculdade de Direito. Não é? A Faculdade de Direito não tinha ainda se mostrado muito aberta à discussão dos temas LGBT, e é uma faculdade importante, porque é uma série de discussões do ponto de vista jurídico do sistema da justiça que precisam ser refletidas aí. Então, esse foi o primeiro congresso na Faculdade de Direito, mas a UFMG já sediou em diferentes unidades vários congressos. Eu não participei do congresso, eu não estava no Brasil, eu estava num trabalho fora do Brasil, mas meu núcleo se envolveu e Essas iniciativas são super importantes, né? Foi uma mobilização basicamente dos alunos da Faculdade de Direito, do curso de Direito e Ciências do Estado. O meu núcleo deu todo um apoio logístico, eu articulei uma série de convidados que são colegas pesquisadores de diferentes universidades do Brasil. Então, me parece que o saldo foi muito positivo. A Nick participou? Participou, sobretudo porque eu acho que foi um congresso que trouxe também a população trans a dialogar junto com pesquisadores e agentes públicos. Então, acho que, com certeza, a UFMG ganhou um ponto, vamos dizer assim, nesse debate importante. Infelizmente, nosso tempo terminou, mas quero agradecer demais a presença de vocês aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado. Bom, o programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todas e a todos e até a próxima.